2 Coríntios, capítulo 10. A gente vai ler o versículo 3 e 4. E 1 João, capítulo 3, versículo 8. Quantos acharam? Diga amém. Diz assim a palavra de Deus: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Parafrasear o texto, primeiro livro de João, capítulo 3, versículo 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Amém. Ontem o Senhor me deu um tema para essa mensagem. Diga assim comigo: o diabo faz, mas Jesus desfaz. Quem é maior? Quem faz ou quem desfaz? Se o diabo fez alguma coisa contra você, contra a sua família, hoje é o dia de Jesus desfazer todas as obras do diabo. Amém? Toma o teu assento aí, dando glória a Deus. Em Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia diz que Deus, no princípio, criou os céus e a terra. Quando Deus cria os céus, Deus cria também os anjos para lá habitar. Quando Ele cria os anjos, Ele separa em algumas classes. A classe mais conhecida dos serafins, o arcanjo e os querubins. Quando Deus vai criar os querubins, Ele vai escolher um entre tantos, e a este querubim o Senhor vai dar a ele o que não deu aos outros. Em Ezequiel capítulo 28, a Bíblia diz o que foi que Deus deu para este querubim. Ezequiel capítulo 28, a Bíblia diz, mais precisamente no versículo 12: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz assim: diz o Senhor Jeová, tu eras o limite da medida. Primeira coisa que Deus deu para este querubim foi que nenhum outro anjo seria maior em algumas características do que ele, porque ele era a medida. Se algum outro anjo fosse muito bom, seria tão bom quanto este querubim, não passaria, porque ele era o limite da medida. Segunda coisa que Deus deu para ele foi que ele era cheio de sabedoria. Este querubim tinha a capacidade de pensar. A terceira coisa que Deus deu para ele foi que o tornou perfeito em formosura, em beleza. Para você ter uma ideia, o corpo externo deste querubim era formado de pedras preciosas. Por esta razão, era impossível olhar para ele
aonde tinha a presença de luz, porque a luz refletiria nas pedras e o reflexo da luz ofuscaria os olhos de quem via. Por isso, alguns dizem que o seu nome era Lúcifer, o anjo de luz, porque quando ele estava em um ambiente iluminado, as pedras refletiam a luz e ele se tornava uma grande lâmpada acesa. Ele era a perfeição de beleza. Deus também deu a ele, além da perfeição, deu a ele um lugar de destaque. A Bíblia diz no versículo 13 que ele estava num paraíso, no Éden, jardim de Deus, entre as pedras afogueadas. Ele habitava ali, entre as pedras afogueadas, um lugar de destaque. Este querubim também recebeu de Deus unção. Versículo 14: tu eras querubim ungido para proteger. O Senhor também deu a ele perfeição no andar. E quando ele andava, o seu andar refletia retidão. A Bíblia diz assim no versículo 15: até que se achou iniquidade em ti. E isso aqui já é a primeira lição para nós não cometermos este grave erro. Enquanto ele era um querubim comum, estava tudo bem, mas quando Deus deu beleza, quando Deus deu a ele o limite da perfeição, quando Deus deu para ele sabedoria, quando Deus deu para ele unção e retidão, ele mudou. Já não se comportava mais como um querubim, ele mudou para pior, porque ele não queria mais ser querubim. A Bíblia diz em Isaías 13 que ele juntou uma parte dos anjos e disse: não quero ser um querubim melhor do que vocês, sou bom demais para ser querubim. E eu imagino os anjos olhando para ele e dizendo: o que é que você quer? E ele vai cometer o erro em dizer: eu quero ser semelhante a Deus, colocarei o meu trono acima das estrelas, acima dos outros anjos, e serei semelhante ao Altíssimo. Quando ele faz essa declaração, eu não sei te dizer se foi nessa hora que Deus criara o arcanjo Miguel, ou Deus já havia criado ele para esta ocasião, porque quando ele diz: eu serei semelhante a Deus, Deus chama Miguel, e o nome Miguel significa uma pergunta. E qual é a pergunta? É a seguinte: quem é semelhante a Deus? Era como se Miguel fosse a resposta para o querubim, que mudou para pior quando recebeu o melhor de Deus. Não mude para pior quando Deus melhorar você. Não mude para pior quando Deus melhorar a tua
sua situação, porque tem gente que reflete o querubim ungido. Enquanto as coisas estão preto e branco, o bichinho é humilde, fala com todo mundo, vem para os cultos com regularidade, mas quando Deus melhora a vida dele, some da igreja. Mas quando Deus abre a porta, some da oração. Quando Deus abençoa, não vem mais para a campanha. Isso é um erro, isso não é de Deus. O que Deus te deu não é para te mudar para pior, o que Deus te deu é para te tornar melhor. Miguel se aproxima, e a Bíblia diz que quando Miguel se aproxima, haverá um conflito no céu. O querubim ungido formou um grupo de rebeliados. Deus chama o arcanjo, e o arcanjo junta uma outra parte de anjos. E a Bíblia diz assim: e houve batalha no céu. A Bíblia registrou a batalha no céu. A Bíblia registrou isso aonde, pastor? No livro do Apocalipse, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 7. A Bíblia diz assim: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. Batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Versículo 12: alegrai-vos, vós que estáis nos céus, ai dos que habitam na terra e sobre o mar. Por quê? Aí a Bíblia vai dizer: porque Satanás foi lançado a voz e está irado, com raiva, chateado, porque pouco tempo lhe resta. Na batalha que houve no céu, Deus, através do seu arcanjo, expulsou o querubim de lá com os seus anjos, e ele cai na terra. Mas antes de ele cair na terra, a Bíblia diz que ele cai desfigurado, porque há um versículo da Bíblia, Ezequiel 28, versículo 18, que antes que a batalha começasse, a Bíblia diz que Deus se apresenta diante do querubim e diz assim: eu fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu. Fogo na Bíblia representa muitas coisas, e uma das representações do fogo é qualificação. A Bíblia diz que no dia de Pentecoste ouviu-se língua repartida como que de fogo. Depois que o Espírito Santo desceu como fogo sobre os discípulos, eles foram qualificados para pregar. Fogo na Bíblia representa qualificação, capacitação. Quando Deus diz assim ao querubim: eu fiz sair de ti um fogo que te consumiu, ele está dizendo: eu estou tirando de você aquilo que eu te dei, que você não soube lidar, que transformou você de bem em um ser mau. Quando ele tira a beleza, a formosura, João tem uma visão aqui em Apocalipse capítulo 12. João, quando tem a visão da guerra no céu, ele não consegue enxergar o querubim, ele não consegue enxergar o limite da perfeição, ele não consegue enxergar o ser ali de uma forma maravilhosa e linda. Ele enxerga uma criatura horrível, porque depois que Deus tira dele este fogo que o consumiu, isso deformou o querubim, e João não sabia definir que criatura era aquela. Então ele vai buscar na terra uma figura que possa definir aquela criatura.
ele achou a figura mais horrível e amedrontadora entre os homens. Ele achou a figura do dragão. Por isso ele diz que houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos, porque ele perdeu a beleza. E quando ele é lançado na terra, Jesus pregando o evangelho diz assim, ó, eu vi Satanás cair no céu como uma bola de fogo. E isso remete ao que aconteceu há milhares de anos atrás, quando um meteoro caiu na terra e destruiu todos os seres vivos. Quando isto acontece, o Satanás e os seus demônios, que antigamente era o querubim ungido e outros anjos, agora se tornaram na terra espíritos malignos, agora se tornaram na terra demônios e os seus liderados. É por isso que a terra está meio estranha, é por isso que a terra está meio perigosa, é por isso que na terra está tudo muito estranho, muito maligno, porque esses demônios caíram aqui e não morreram, porque espírito não morre, eles são eternos. E o que é que aconteceu? A Bíblia diz que houve um grito no céu dizendo, ai dos que habitam sobre a terra, porque o dragão desceu a voz e tem muito ira, porque pouco tempo lhe resta. E ele está irado comigo e contigo. Fizemos nada, não foi nós que guerreamos contra ele lá em cima, não foi nós que expulsamos ele lá de cima, mas quando ele cai na terra, o alvo dele sou eu, o alvo dele é você, o alvo dele é tua casa, é tua família. E aqui nós vamos nos perguntar, pastor, por que o diabo não gosta de mim? Eu não fiz nada, não foi eu que expulsei ele. Por que o diabo apronta contra a minha vida, apronta contra os meus familiares? Por que o diabo coloca pessoas para sofrer nas drogas? Por que o diabo coloca pessoas para sofrerem na prostituição, em cheio de vício, machucando mães, machucando pais, destruindo filhos? Por que o diabo faz isso contra o ser humano? Eu destaquei 3 motivos por que o diabo te odeia, 3 motivos por que o diabo caiu na terra e ele veio correr atrás do ser humano. Primeiro motivo, a Bíblia diz que ele tem raiva de você, porque Deus deu para você o que não deu para ele. Pastor, o diabo tem raiva de mim, por quê? Porque Deus deu para você o que não deu para ele. E o que foi que Deus deu para mim e não deu para ele? Ora, a Bíblia diz que em Isaías 13, que ele disse, eu serei semelhante a Deus. Ele queria ser semelhante a Deus, e Deus disse não para ele. Mas quando Deus desce da terra e vai fazer o boneco de barro, ele olha para o Espírito, ele olha para o Filho Jesus na eternidade e diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Glória! Quem pode adorar a Deus por essa bênção dada para nós? Pastor, por que o diabo, ele me odeia? Sabe por quê? A Bíblia diz, porque o lugar que ele não pode entrar mais, Deus preparou para você morar. Oh, aleluia! A Bíblia diz no texto que nós lemos, e ele foi expulso do céu, e lá não se achou mais lugar para ele. Aí Jesus vem em João 14 dizendo, filhinhos, não turbem o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai tem muitas moradas, e se não tivesse, eu diria, vou preparar grandes moradas. Para quê? Para que aonde eu estiver, estejais vós também. O céu é para você, igreja, o céu está preparado para receber você lá. Pastor, por que o diabo me odeia? Porque Deus te ama. A Bíblia diz, Deus amou o mundo
mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga-se comigo: Deus me ama. Eu sou amado de Deus. Por isso que o diabo te persegue. Pastor, ele me persegue só por Deus me amar? É, porque Deus não pode perder batalha. Nunca perdeu uma batalha, nunca empatou numa guerra. Satanás não pode vencer a Deus. O diabo não pode vencer a Deus. O diabo não pode surpreender a Deus. Mas o diabo percebeu que como ele não pode atingir Deus diretamente, como ele não pode destruir Deus, porque Deus é eterno, Deus é invicto, nunca perdeu batalha para ele. Ele descobriu uma coisa: se eu não posso atingir a Deus, eu vou atingir aqueles que Deus ama. Porque quando você chora, Deus fica choroso também. Porque quando você entra em desespero, Deus fica entristecido no céu. O Satanás arrumou um jeito de atingir Deus tocando em nós. Não é só você que sofre com o marido dando trabalho, Deus também sofre. Não é você só apenas que sofre com o filho preso nas drogas, Deus também sofre junto com você, porque você é filhinho, você é aquele que Deus ama, e nós não suportamos ver quem nós amamos sofrendo. Você que é mãe, você que é pai, não suporta ver teu filho sofrendo. Você sofre junto, você chora junto, dói no filho, dói no seu coração também. É isso que acontece com Deus. Toda pessoa que é escravizada pelo diabo, toda pessoa que é atingida pelo diabo, derrama lágrimas de Deus. Por isso que o diabo te persegue tanto. Aleluia! O diabo conseguiu focar o homem como alvo, que se ele toca, ele consegue tocar a Deus. E o diabo trabalha de duas maneiras: através da possessão. Quando o diabo consegue entrar dentro do corpo do ser humano, ele começa a controlar o ser humano de dentro para fora. E quanto mais ele faz o ser humano errar, mais o ser humano sofre. E como a Bíblia diz que ele não pode entrar dentro de um crente, porque dentro de um crente já tem o Espírito Santo de Deus, ele vai usar outra estratégia. Qual é a estratégia que o diabo, pastor, usa para me tocar, para me fazer errar? É a opressão. E o que é a opressão? Quando ele não consegue entrar, ele dá um jeito de controlar nossas decisões, mesmo ele do lado de fora. Como assim? Ele consegue, através da opressão, ele faz tanta pressão externa. É pressão no trabalho, é pressão dentro de casa, é pressão na igreja, é pressão na rua, que você chega um dia e explode, que você chega um dia se atribula, que você chega um dia e toma uma decisão errada por causa da opressão. E quando você decide errado, o diabo aplaude, porque você vai sofrer as consequências. Mas nesta noite eu tenho uma palavra do coração de Deus para o teu coração. O que o diabo fez é o que eu falei no início. Jesus nessa noite vai desfazer. Glória, aleluia. O diabo trabalha dia e noite, noite e dia. Quem dorme é eu e tu. Enquanto nós estamos dormindo, ao anoitecer, ele está trabalhando para aprontar contra a nossa vida quando o dia raiar. É por isso que acontecem coisas ruins nas nossas vidas. Estava bem,
de repente fica tudo ruim, de repente uma tempestade, de repente um problema sério, porque enquanto você está dormindo, Satanás está trabalhando contra a tua vida. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 91, o reino do diabo, ele é organizado, ele não dorme, ele trabalha de dia e ele trabalha de noite. No Salmo 91, a Bíblia vai dizer alguns grupos de demônios que trabalham à noite. Olha o versículo 5: não temerás o espanto noturno, espanto da noite. O que é isso? É um grupo de espíritos malignos que quando anoitece, eles saem do inferno com o propósito de causar espanto nos homens. Se você passa nessa rua aqui da igreja 3 horas da tarde, você passa todo lobão, olha os passarinhos, canta até um louvor, fica tudo ali. Mas se você passar sozinho 3 horas da madrugada, você passa espantado. Há uma sensação que alguma coisa está te perseguindo. Você passa e se arrepia logo. Você começa a reclamar: o sangue de Jesus tem poder. O que é isso? É a presença de espíritos que fazem o temor, o medo acontecer enquanto anoitece. A Bíblia também diz que quando anoitece, versículo 6, nem peste que ande na escuridão. Quando anoitece, pestes são lançadas contra o ser humano, acontecimentos ruins começam a acontecer. Você já parou para pensar que a maioria das coisas ruins que acontecem com o ser humano é à noite, é na madrugada? São espíritos que trabalham para trazer pestes durante a noite. À noite os demônios trabalham para trazer medo. À noite os demônios trabalham para fazer o mal contra o ser humano. E a Bíblia diz que quando amanhece, pastor, fica tudo bem? Fica não. Os espíritos da noite recuam e os espíritos que operam de dia saem. E o que é que eles fazem? Versículo de número 5, a Bíblia diz: nem temam a seta que voa de dia. A seta são espíritos malignos que saem como arcos e flechas para atingir os homens, para trazer doença nos homens. Você já viu essa expressão? Hoje eu estou setado, hoje eu estou bem, hoje está só o sangue a minha vida, porque espíritos malignos trabalham para setar a vida do ser humano. Mas eu quero te dizer também que quando amanhece, não sai só espíritos com arcos e flechas para setar pessoas. A Bíblia diz também no versículo 6: nem mortandade que assola ao meio-dia. Quando bate o relógio ao meio-dia, espíritos de morte são liberados para fazer pessoas morrerem em acidente, para fazer pessoas morrerem de uma forma instantânea, do nada, para fazer pessoas morrerem no tráfico, para fazer pessoas morrerem dentro de casa de uma simples queda. São espíritos que trabalham para trazer morte. Aí a Bíblia diz uma coisa tão linda, que o Senhor, Ele veio para desfazer as obras do diabo. Quando anoitece, Ele sai para trazer medo, Ele sai para causar o mal. Mas Jesus também não dorme. O Senhor Jesus no evangelismo disse assim: meu Pai trabalha até agora, Ele não dorme. O salmista diz: Deus não cochila e nem dorme. Enquanto o diabo está preparando medo, o Senhor está preparando o livramento quando anoitece. Enquanto o diabo está querendo sentar de dia, o Senhor prepara o livramento. Você sabe por que você está aqui? Porque Deus te deu livramento hoje, nesse dia. Na noite passada, quando a seta estava vindo diante de você, quando a peste estava preparada para te pegar, quando algo ruim estava prestes a acontecer, o Senhor foi desfazendo as obras do diabo, e você veio para a igreja nesta noite para adorar. A Bíblia diz assim, ele escreve: Satanás, ele ruge como um leão ao vosso derredor, procurando vos tragar, procurando matar. Pastor, não morri, estou vivo. Pois é, há alguém ao teu redor te dando livramento todo dia. Há Jesus no teu redor dizendo: aqui não toca, aqui não fere, aqui é o livro.
Ele veio para desfazer. E sabe o que é que atormenta o diabo? É desfazer o que ele faz. E eu te provo Marcos capítulo de número 5. Quando Jesus atravessa o mar e vai à terra dos Gadarenos, o diabo tinha feito uma obra maligna, qual ele tinha colocado dentro de um homem só uma legião de demônios, muitos demônios, e através daquela legião, aquele homem tirava a paz da aldeia, aquele homem quebrava, matava, possuía, buscava pessoas, as pessoas amarravam aquele homem no cemitério, ele se feria com pedra, olha o filho sofrendo, ele se feria com grilhões, ele quebrava a corrente, ia dar trabalho lá dentro da cidade dos Gadarenos. As pessoas não tinham paz, só tinham paz quando ele estava lá no cemitério junto com os mortos. Aí Jesus atravessa o mar, e quando Jesus chega, olha o que é que o diabo declara: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, vieste nos atormentar antes do tempo. Jesus não disse, mas se eu fosse Jesus para tirar onda, eu diria: vim sim, porque para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Toda obra que Jesus desfaz atormenta o inferno. Toda obra que o diabo faz, Jesus desfaz, deixa o inferno atormentado. E a Bíblia diz assim: por que ele ficou atormentado? Aí a Bíblia diz: porque Jesus havia mandado eles saírem daquele homem. Toda obra que Jesus desfaz atormenta o inferno. Toda obra que Jesus desfaz deixa os demônios espantados. E nessa noite eu não estou nem aí para Satanás, ele vai ser atormentado, porque Jesus vai desfazer. Nós estamos em uma guerra espiritual, e Paulo disse: nós não batalhamos guerras com armas carnais, com armas humanas, nós batalhamos com ferramentas, com armas em Deus, a arma da oração, a arma do jejum, a arma da adoração. Você sabia que a tua adoração incomoda Satanás? Por quê? Porque ele queria ser adorado no céu. Deus expulsou de lá e diz aqui: só eu sou adorado, só eu sou digno de honra, só eu sou digno de glória. E toda vez que você dá glória a Deus, o diabo tampa os ouvidos, fica atormentado, porque ele queria, e você não dá adoração para ele. Quem veio adorar a Deus, adore. Adore. O barulho de glória a Deus atormenta Satanás. O diabo declarou guerra contra você e contra a tua família. Eu convido você nesta noite a guerrear contra ele, porque numa guerra quem não é atingido atinge. Se você não guerrear, você vai ser atingido. Se você não levantar para guerrear, a tua família vai ser atingido. Eu vim na autoridade de Deus convocar o exército nessa noite para batalhar contra a resistência do diabo, contra as fortalezas do diabo. Tem guerreiro aqui que não tem medo? Tem alguém aqui que vem para guerrear nessa noite? Eu estou me apropriando tudo. Há uma batalha acontecendo aqui. Aleluia! Satanás não vai fazer você sofrer por muito tempo. Satanás vai ter que soltar o teu filho. Satanás vai ter que soltar o teu marido, a tua esposa. O que é teu, o diabo vai ter que soltar, porque você vai guerrear. Fica de pé comigo, fica de pé comigo, fica de pé comigo. Há uma guerra travada nessa noite. Há uma resistência que não resiste o glória a Deus da igreja. Há uma resistência contra a tua bênção. A Bíblia diz que Daniel orou e Satanás segurou a bênção chegar. Se tiver alguma bênção liberada do céu e tiver algum demônio segurando, vai cair
vai chegar para a tua vida a bênção, porque a resistência do diabo vai cair hoje. Morava achando a abraçada. Eu estou me arrupiando tudo aqui. Quem está arrupiando aí é Deus presente. É Deus presente nesta peleja. É Deus presente nesta batalha. Guerreia pela tua casa, guerreia pela tua família. Eu conheço a Assembleia há mais de 20 anos. A Assembleia crê em visão, a Assembleia crê em revelação, a Assembleia ainda marcha, a Assembleia de Deus ainda dá lugar. Meu Deus, deixa eu contar algo sério aqui. Quando nós estávamos orando, o Senhor me deu 2 visões. Oh glória. O Senhor me mostrava uma mesa grande. Na ponta da mesa havia um espírito maligno. Na outra ponta havia uma pessoa toda de branco batendo o tambor. E eles não falavam a linguagem dos homens. O rapaz que estava de branco batendo, quando ele batia, o demônio entendia palavras. Eles estavam conversando como se fossem códigos. Só que na visão o Senhor traduziu o que eles conversavam. E o Senhor disse para mim o que eles conversavam. O que eles conversavam, pastor? Quando ele batia, as palavras saíam e diziam assim: eles se levantaram contra nós, vamos nos levantar contra eles. E esse não é para você ter medo não, tá? Você é guerreiro e guerreira de Deus. Se você não pelejar, ou você atinge ou é atingido. Aleluia. Eles se levantaram contra nós, vamos se levantar contra eles. Só que o Senhor me mostrava outra visão. Descia um anjo com na mão direita uma espada, na mão esquerda um escudo, e ele marchava assim, ó. Quando ele pisou no chão aqui da igreja, ele começou a marchar. Quando ele começou a marchar com a espada e o escudo, na visão que o Senhor me deu, naquela visão linda, as palavras foram derretidas como no fogo, a mesa foi destruída, aquele espírito foi embora, e aquele homem de branco sumiu também. O Senhor está dizendo: não tenha medo da batalha, não tenha medo da guerra. Há um anjo de Deus guerreando ao teu favor. Há um anjo de Deus guerreando nesta campanha, e o diabo vai ter que ir embora, a fortaleza dele vai ter que quebrar, a resistência dele vai cair por terra, vai desfazer. O teu milagre vai chegar, a tua bênção vai chegar, o Senhor vai visitar a tua casa e haverá mudança. Assim diz o Senhor. Levanta a tua mão para o céu. Olha a baixada da praia. Eita calabraias. Eita glória. Aproveita que o anjo está marchando no meio da igreja. O Senhor está me mostrando esse anjo passeando aí, olha. Olha ele marchando aí, está quebrando obra maligna. Está quebrando agora. E daí está lá baixando a praia. E daí ela baixando a praia. Meu amor. Te liga com Deus. E desce como fogo. Levanta as tuas mãos.
fazer algo de Deus aqui? Aleluia! Estenda as suas duas mãos. Diga assim: Deus, coloca na minha mão fogo, brasas do teu altar. Coloca essas mãos sobre a tua cabeça. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Porque tem gente que está falando de você e você não sabe. Tem gente amaldiçoando você e você não sabe. E do nada sente dores, do nada fica doente, do nada sente que algo está errado. Angústia, quer chorar do nada. E o Senhor vai agora fazer uma limpeza na tua vida. Tudo que declararam contra a tua vida vai ser queimado com essas brasas. Diga: Senhor, tudo que falaram, que fizeram no oculto contra a minha vida, em nome de Jesus, limpa o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Você está limpo em nome do Senhor Jesus. Agora você vai pegar essa mão. Eu estou seguindo uma direção, tá? Você vai apontar para lá da tua casa. Eu não sei nem onde eu moro aqui. Eu vou apontar para cima. Vai cair lá. Pastor, eu não sei a direção da minha casa. Aponta para cima. Quem sabe aponta para a direção. Aleluia! Porque alguém ficou na tua casa. E o diabo é sagaz. Quando ele não consegue atingir você, ele vai procurar atingir quem você ama. Mas o Senhor também vai dar livramento a quem ficou na tua casa. Diga: Deus, coloca na minha casa essas brasas. E aonde tiver algo preparado para aqueles que eu amo, seja desfeita, destruída, queimada, em nome de Jesus. Não pega a mão de novo. Tua família é protegida. Agora você vai apontar para cima. Porque o diabo aprontou contra você. E você vai aprontar contra o diabo agora. Deixa eu contar um testemunho rápido. Tem mão para cima, não abaixa não. Está em guerra, vigia, vai. Eu passava para ir para a igreja com um novo convertido em frente ao terreiro. E aquela festa, aquela batucada, aquele negócio todo. Aí o rapaz está mais animado que a igreja, que é isso. Aí eu comecei a orar assim, só no espírito, só na mente. Jesus, acaba com esses batuqueiros. Queima as obras, não deixa os demônios descer. Não deixa nenhuma obra atingir ninguém. Toda vez eu orava, só no pensamento. Um dia eu tive um sonho. Eu corria no sonho, uma senhora muito debilitada corria atrás de mim. E eu novão e a senhora corria mais do que eu. Jesus, não está certo. Que mulher atleta é essa? E eu corria, mas quando eu olhava para trás, ela se aproximava cada vez mais. Teve hora que eu olhei e ela sumiu. Quando eu pensava que ela tinha ido embora, quando eu olhei para frente, ela estava na minha frente, com um rosto horrível. E ela disse assim para mim: se você não parar de orar contra os meus trabalhos, eu vou quebrar tuas pernas. Porque quando você ora para Deus desfazer as obras, elas são desfeitas. Não tenha medo não, você está em guerra. O que é que eu vou fazer, pastor? Você vai orar para onde tiver uma obra feita por aí. Quem sabe, mas tem um sapo velho com o nome de alguém. Tem as velas velhas, tem até um galeta, uma galinha cozida torrada por bicho velho. E você vai orar para Deus desfazer esse mal. Você vai orar para que essa maldade não aconteça com ninguém. Você vai orar para Deus dar livramento de morte. Você vai orar para Deus dar saúde que o diabo queria botar doente. Começa a orar agora em nome de Jesus. Senhor, começa a desfazer toda a obra do diabo. Aonde tiver uma obra oculta, aonde tiver um trabalho feito para trazer destruição a alguém, para prender alguém no tráfico, para prender alguém na prostituição, para prender alguém no meio do inferno
maldade, para causar acidente e morte. Dá o livramento agora, desfaz as obras do diabo, porque para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aonde tem uma obra vai queimando, aonde tem uma obra feita vai quebrando, aonde tem um trabalho realizado vai desfazendo. Anula, 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 em nome do Senhor Jesus. Queima, meu Deus, o mal. Transforma a maldição em bênção nessa noite, em nome de Jesus. Diga amém.